Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, a receita de hoje, ó, não é nem nota 10, é nota 1000, hein? A receita de hoje vai ser desses deliciosos hot rolls. Gente, isso aqui é uma delícia. E nessa receita de hoje eu vou mostrar pra vocês quantos hot rolls eu consegui fazer com R$150, tá? Lembrando, pessoal, que alguns ingredientes que eu comprei, tipo o arroz, o vinagre, ele ainda vai estar sobrando um pouco e a gente vai ter que estar guardando, tá? Então foi em torno de mais ou menos R$150. Pessoal, então senta o dedo naquele joinha pra essa receita de hoje, hein, ó. Porque eu ralei pra conseguir trazer ela aqui pra vocês, hein. Ó, mas dá bastante joinha, comenta aqui o que vocês acharam dessa receita. Se você fez na sua casa, volta aqui e comenta o que você achou. E também compartilhe com aquele seu amigo que ama uma comida japonesa. Compartilhe com ele para ele fazer na casa dele, ou vocês se reunirem para poder fazer uma noite de hot roll. Então compartilha bastante com os amigos, curte e comenta. E chega de conversa e vamos lá aprender. Ó, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês mais ou menos as coisinhas que eu comprei pra gente poder utilizar, tá? Aí que eu comprei a água, que eles chamam de alga nori. Comprei desse modelinho aqui, ó. Aqui vem, acho que 10 folhas, mas dependendo podem cortar no meio, tá? Não tem problema. Aqui eu comprei o arroz. Aí eu vi nas receitas que é melhor utilizar esse grão curto. Porque tem um que é grão longo, falaram que é melhor utilizar esse grão curto. Então, eu vou utilizar esse grão curto dessa marca, tá? Mas na hora que vocês forem comprar, é só vocês verificarem, ó. Ele vai ter escrito assim, arroz para culinária oriental. Mas ele vai ficar perto do arroz normal mesmo. Aí eu comprei aqui também um pouquinho de molho tarê, porque eu não tinha. Molho shoyu eu já tinha em casa. Comprei o vinagre de arroz, tá? Que é o que eu vou utilizar nessa receita. Comprei um pouquinho de creme cheese. Comprei aqui o salmão, que esse daqui, ele já vem em cubos, tá? Ó, ele vem mais ou menos cortado em cubos, mas a gente vai cortar depois ele em tirinha. Cebolinha. Aí aqui eu vou testar também, pessoal, de atum, tá? Só que eu comprei esse atum em latas pra testar hoje. Tem a farinha panko que eu já tinha em casa, uma água com gás e aqui a esteirinha. A esteirinha, pessoal, é opcional, tá? Não é obrigatório ter, porém ela facilita bastante, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo que sem ela também vai dar pra fazer e vai dar super certo, tá? Aí aqui foi mais ou menos a base, qualquer coisa que precisar mais eu vou falando pra vocês durante o vídeo. E também vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá colocar a mão na massa. Ó, pessoal, aqui eu coloquei meu arroz que a gente vai ter que lavar, tá? Aqui eu utilizei 3 xícaras dessa aqui, ó, tem 240 ml. E aqui, pessoal, a gente vai lavar o arroz porque ele tem bastante amido em volta dele. Só de vocês pegarem, vocês já vão sentir, tá? A gente vai lavar ele de 3 a 4 vezes, vai lavar, escorrer de novo, até que ele saia com água totalmente transparente, tá? Aí aqui eu vou lavar o meu e volto pra gente poder continuar a receita. Só não esquece de lavar bem até a água dele sair transparente. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei a água aqui no meu arroz, tá? Tá vendo, ó? Ele vai ficar bem transparente. Aí aqui, pessoal, a gente vai levar ele agora pra cozinhar por cerca de 30 minutos a 35, tá? Até secar bem a água, depois é só tampar e desligar o fogo e deixar mais uns 5 minutinhos abafadinho, tá? E aqui, pessoal, é só isso, é só o arroz e a água, tá? Ele só demora um pouquinho mais, porque ele é um pouquinho mais duro, mas não tem segredo, tá? E aqui, pessoal, ele vai sim ficar papa. Esse é o jeito do arroz japonês, tá? Não adianta querer deixar ele soltinho, que ele não vai ficar. Esse aqui a gente vai levar pra cozinhar agora, pra depois a gente poder fazer o tempero dele, tá? E sempre iniciem pelo arroz, porque o tempo que ele vai estar cozinhando, vocês vão estar picando a parte do salmão do recheio, vão estar picando a cebolinha, vão estar adiantando a parte do recheio, tá? Então, aqui eu vou levar o meu pro fogo e volto mostrando pra vocês o resultado dele. Pessoal, aqui uma panelinha, já fazer como se fosse tempero do nosso arroz, tá? Panelinha ou leiteiro que vocês puderem levar ao fogo. Aqui eu vou utilizar esse vinagre de arroz, tá? Quem não tiver, pode utilizar o vinagre de maçã também. Mas se puderem utilizar o vinagre de arroz, ele é melhor, porque ele vai ser o próprio para poder fazer esse temperinho do nosso arroz, tá? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar cerca de 200 ml desse vinagre de arroz, tá? Aí, aqui também eu vou utilizar uma colher de açúcar e uma pitadinha de sal, tá? E aqui, pessoal, a gente vai levar pro fogo
só até dissolver todo esse açúcar, tá? Não deixa ferver o vinagre. Se vocês verem que ele começou a ferver, tira do fogo um pouquinho e depois volta só até dissolver todo esse açúcar, tá? Esse aqui é o temperinho do nosso arroz. Aí aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? O nosso arroz aqui ainda tá quente, tá? Tá vendo, ó, como ele fica papa? Ele não fica soltinho, tá? Eu vou despejar aqui numa tigela, porque a gente vai colocar esse tempero nesse arroz e vai mexer, tá? Então, numa tigela maior, fica bem mais fácil. Ó, pessoal, tá vendo como o nosso arroz fica? Ele fica bem grudento, tá vendo? Fica bem papa. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai adicionar agora o tempero que a gente fez, tá? E aqui não tem segredo, é só a gente adicionar o tempero e depois a gente vai mexer cuidadosamente, tá? Ó, venho colocando todo o tempero. E agora, a gente vai mexendo ele assim, ó, sem apertar, tá? A gente não pode apertar o arroz. A gente vai mexendo ele de baixo pra cima, pra poder misturar todo esse tempero. E, pessoal, uma dica também que eu tava vendo pra vocês, pra poder ajudar tanto a esfriar ele mais rápido, quanto pra ele sair esse vapor. Porque assim que ele sair o vapor, a hora que vai começar a agregar todo o tempero nele, tá? Então, vocês podem fazer o quê? Vocês podem ir mexendo e já ir abanando, ó. Assim, todo o vapor vai sair. É meio difícil, não vou negar, não. Ó, a gente mexe um pouquinho e abana um pouquinho pra sair o vapor. Assim, vai ajudar ele a esfriar mais rápido e agregar mais esse temperinho, tá? Ó, pessoal, aí vocês vão fazendo isso, mexendo e abanando, até vocês verem, ó, que ele não vai saindo mais nenhum vapor. A hora que ele não tiver saindo mais nenhum vapor e vocês tiverem certeza que ele já misturou totalmente o tempero aqui, aí é hora da gente dar início à montagem do nosso hot roll, tá? Ó, pessoal, eu coloquei vocês aí de frente, que eu acho que assim vai ser mais fácil pra vocês entenderem, tá? Coloquei aqui minha luva só pra não dar aquela agonia de pegar no arroz, tá? Aqui, pessoal, eu vou pegar a alga, tá? Que é a alga, acho que chamam de nori. Lembrando pra vocês que eu estou fazendo pela primeira vez. Se der certo, bem. Se não der, vamos aprender pra próxima. Ó, coloquei aqui minha alga. O lado brilhante pra baixo e o lado áspero pra cima. Peguei aqui a minha alga e aqui, pessoal, eu vou, tá vendo que tem um lado maior e o lado menor? Eu vou fazer assim, o lado maior pra mim e o lado menor pra cima. E aqui uma dica, sempre que forem pegar o arroz, molhe um pouquinho na água, só um pouquinho, não precisa encharcar. Molhe um pouquinho na água e a gente vai pegar um pouquinho do arroz. Ó, e vamos colocar aqui. E isso vai fazer com que ele não grude, tá? Ó. Vamos colocar somente na parte de baixo da alga. Porque a gente vai rechear ela aqui também, tá? Tá grudando do mesmo jeito. Ó, pessoal, aqui eu coloquei o meu arroz, tá? Lembrando, pessoal, de sempre pegar certinho na lateral e aqui embaixo, que depois a gente vai enrolar, tá? Pra não ficar depois a nossa lateral sem a parte do arroz. Aí aqui eu cortei o meu sushi assim, ó, que ele veio, lembra, em cubinhos, quadradinhos, eu cortei ele assim em tirinhas. Que assim vai ficar mais fácil. Mas se vocês comprarem aquela peça inteira, eu só cortaria de comprido, tá? Ó, vou colocar ele aqui. E venho posicionando, tá vendo? Ó, posicionei certinho. Ó, pessoal, aquele meu creme cheese, coloquei ele num saquinho de confeitar. Assim vai facilitar pra mim, tá? Ó, eu vou colocar aqui, mas é opcional. Quem não quiser, não precisa pôr, tá? Eu vou colocar porque eu acho que vai ficar bem mais gostoso. Vai ficar bem mais parecido com aquele que a gente compra, tá? Ó, venho colocando. E venho arrumando. Vou colocar mais um pouquinho. E aqui é opcional. Eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Mas quem não quiser, não precisa pôr. Ou pode também depois colocar só na parte de cima, tá? E assim, agora a gente vai só enrolar, tá? A esteira a gente vai erguer aqui.
vai segurar o recheio e vai virar, tá? Ó, a gente virou, ele prendeu, só desvirar, soltar a esteira, segurar aqui e virar mais um pouquinho. A esteira virou, a gente vai dar uma leve apertadinha, pro recheio assim firmar bem na nossa alga, tá? Ó, virou aqui, vou segurar aqui e vou girar o restante da nossa alga. Tá vendo? Aqui no caso, se caso vazar, não tem problema. Só apertar um pouquinho pra dentro e já tá arrumadinho de novo. E assim ficou pronto o nosso primeiro canudinho de hot roll, tá? E depois a gente vai empanar. Ó, pessoal, aqui agora eu vou mostrar pra vocês que mesmo sem esteira dá pra fazer, tá? Só fica um pouquinho mais difícil na hora de enrolar. Mas quem não tiver esteira não tem problema, tá? Lembrando de pegar a alga, ó, aqui eu vou virar a parte maior pra mim e a parte menor pra cima. Lembrando que quem quiser, pessoal, pode dobrar no meio e cortar, também não tem problema, tá? Aí aqui eu vou colocar a alga, vou umedecer os meus dedos pra pegar o arroz. E lembrando de toda vez que vocês forem pegar o arroz, umedece a mão antes, tá? Pra não grudar o arroz na mão. Ó, coloco um pouco e venho depois separando ele. Lembrando de não apertar, tá bom? Ó, só venho separando. E depois, aonde faltar, eu só venho completando, tá? Ó, pessoal, coloquei aqui o meu arroz. Agora, eu venho colocando o meu sushi. Quem quiser também pode cortar ele em cubinhos, tá? Mas acho que assim ele fica um pouquinho mais fácil. Ó, coloquei ele que chegou até o final certinho. Agora, eu venho com o creme cheese. Lembrando também, pessoal, que esse creme cheese é opcional, tá? Não é necessário pôr. Quem não gostar, não precisa colocar, tá? Mas acho que fica muito mais saboroso com ele. Ó, coloquei o creme cheese. E vou colocar também um pouquinho de cebolinha. Aqui, pessoal, agora, ó, a gente vai enrolar. Vamos erguer aqui o cantinho da nossa alga. Tá vendo? Ele é um pouquinho só mais difícil, mas também dá pra fazer sem a esteira, tá? Só tem que tomar um pouco mais de cuidado. Erguei aqui um pouquinho, vou segurar o meu recheio e vou virar essa alga pra dentro. Eu virei, segurei aqui e vou abaixar. Aqui, a gente vai dar uma leve apertadinha nela. Demos uma leve apertadinha. Vamos girar ela novamente até o final. Tá vendo? Ela também vai ficar. Só que eu acho que com a esteira ela fica mais bonitinha, ó. Tá vendo? Firmou bonitinho, não precisou de água, mas quem quiser pode passar um pouquinho de água aqui também pra firmar. Aí, esse daqui foi o nosso sem a esteira. E esse foi o que a gente fez com a esteira, tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais firminho, mais fininho. E também, pessoal, a grossura vocês podem ir administrando vocês, tá? Se quiserem fazer mais grosso, coloca mais arroz, mais recheio. Eu gosto dele assim mais fininho. Aí, então, agora eu vou fazer mais um pouquinho com o salmão, tá? Aí eu venho depois mostrando pra vocês como que a gente vai fazer o de atum. Ó, pessoal, aqui, se vocês forem fazer o recheio de atum, da lata, igual eu comprei, vocês vão ter que tirar esse excesso de óleo, tá? Eu tirei aqui todo o excesso de óleo, mas ainda ficou aqui um pouquinho. A gente vai meio que secar um pouco esse atum, tá? Tem alguns atuns que vêm mais em pedaços. Esse meu veio bem trituradinho, tá vendo? Mas aqui, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu baixar o fogo aqui por causa do som. A gente vai meio que secar esse atum. Então, a gente vai mexendo ele como se fosse pra fritar mesmo, não tem problema. Só que a gente vai fazer com que todo esse excesso de óleo saia dele, tá? Porque senão, na hora que a gente for rechear o nosso hot roll, ele vai ficar aquele recheio meio oleoso, então não vai ser legal. Tá vendo? Ó, posicionei aqui, vou aumentar novamente o fogo, porque esse excesso de óleo vai evaporar tudo, tá? Aí a gente vai mexendo ele até ele secar tudo, aí eu volto mostrando pra vocês, tá?
Ó, pessoal, a hora que vocês verem que ele já tá assim, ó, bem sequinho, tá vendo? Não tem mais nenhum excesso de óleo. Esse aqui já é o ponto ideal dele, tá? Porque já secou todo o excesso de óleo dele. Aí, agora a gente vai lá rechear os nossos hot rolls, tá? Pessoal, o de atum, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no de salmão, tá? A gente vai pegar a alga ou nori. Então, a gente vai molhar a mão novamente. E lembrando de toda vez de pegar o arroz, molhar a mão, tá, pessoal? Ó, vamos pegar aqui um pouquinho do arroz e vamos porcionar. Igual a gente fez no de salmão, tá? Ó. Pessoal, não tem segredo. É só porcionar o atum. Lembrando que se caso vocês comprarem um atum cru igual do salmão, vocês vão ter que preparar aquele atum, tá? Então, às vezes é mais fácil fazer com esse já pronto, que é menos trabalhoso, tá? Ó, coloquei aqui um pouquinho dele. Ó, vim organizando. E não pode ter miséria de recheio, né, pessoal? Ó, bem arrumando. Aí aqui, lembrando que quem gostar pode colocar o creme cheese, quem não gostar não precisa pôr, tá? Aqui em casa, como todo mundo gosta, eu vou colocar. Vou colocar um pouquinho desse lado. E para diferenciar do outro, eu vou colocar um pouquinho do outro lado também. Gente, não tem nada melhor que creme cheese. Duvido alguém não gostar, hein? Se você não gostar, comenta aqui embaixo, que eu vou querer saber o porquê. Ó, coloquei o atum, coloquei o creme cheese. Quem quiser também pode fazer aquela pastinha do atum com creme cheese. Aqui eu vou fazer assim separadinho, tá? E não tem segredo, é igual fazer o de salmão. A gente vai levemente... Aqui não tem como segurar o atum, porque o recheio de atum, porque vocês sabem que vai despedaçar tudo. A gente vai só dar uma firmadinha de leve e vai virar, ó. E dando uma leve pressionada. Ficou assim, tá vendo que ele cai? Arruma e vira mais uma vez. E assim a gente vai apertar depois pro recheio firmar. Se tiver excesso de recheio, ele vai vazar aqui do lado, tá? Não tem problema. Apertamos pro recheio firmar e vamos finalizar. E assim ficou pronto mais um canudinho de hot roll de atum, tá? Vou fazer aqui os meus, tanto de atum quanto de salmão, e vou voltar pra gente poder empanar, tá? Ó, pessoal, aqui os rolinhos que eu fiz do nosso hot roll, aqui eu vou cortar eles ao meio pra poder fritar, tá? Porque eu não tenho uma panela que caiba esse rolo inteirinho. Quem tiver panela que cabe o rolo inteirinho, é só empanar e fritar, que não tem problema. Aqui, como eu não tenho, eu vou cortar eles ao meio. Porém, pessoal, aqui um segredinho também pra vocês. A nossa faca, a gente umedece levemente com a água, tá vendo? Não deixa encharcado, só umedecer. E depois a gente mede ao meio, segura aqui e depois, ó, é só cortar. Grudou um pouquinho, umedece de novo. A minha faca aqui tá um pouco sem corte. Se a de vocês estiver afiado, vai ficar bem melhor, tá? E ó, cortou ele até o final. Tá vendo? Aí aqui eu cortei o meu, ele ficou ao meio. Vou fazer o mesmo com todos. Umedeço a faca um pouquinho. Meço ele, tirar esse aqui do cantinho. Meço ele ao meio e corto. Esse já não grudou, então eu posso ir até o final. Tá vendo? Aí ele vai ficar depois o recheio lá no meio. Opa! Faltou uma pontinha. Ah lá. Tá vendo? Vou fazer isso com todos os meus, pra depois eu poder empanar, tá? Tanto esses de atum, quanto os de salmão. Ó, pessoal, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o empanamento do nosso hot roll pra poder fritar, tá? Aqui eu tenho trigo normal e aqui eu tenho aquela farinha panko, tá vendo? Ela é mais grossinha. Quem quiser pode usar farinha de rosca, não tem problema. Ou também pode utilizar os dois misturados, a farinha panko com a farinha de rosca.
É que a farinha panko, como ela é mais grossa, ela vai ficar um pouco mais crocante. Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Aí aqui, pessoal, na nossa farinha de trigo, a gente vai fazer como se fosse uma misturinha. Eu vou colocar aqui a minha água com gás. Quem quiser também pode colocar cerveja. Não tem problema, tá? Mas eu vou colocar água com gás. Coloco um pouquinho. E a gente vai mexendo. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Esse é o ponto da massa, ó. Ela é um pouco mais aguadinha. Aqui, pessoal, a hora que eu tava vendo, eles falaram que com a água com gás, ele vai ficar um pouco mais crocante. Água com gás ou com cerveja. Mas quem quiser pode fazer com água normal, tá? Não tem problema. Aí aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso hot roll, tá vendo? Lembra que eu cortei no meio? Quem quiser fazer inteiro, pode fazer, tá? A gente vai colocar aqui, nessa misturinha de trigo com a água. E vai fazer assim, pra pegar nele todo, tá vendo? Aí aqui a gente vai deixar ele escorrendo, pra tirar todo aquele excesso. Opa! Depois que correr o excesso, a gente vai pegar ele e vai transferir pra farinha panko. E aqui a gente vai envolver ele bem. Tanto nas laterais aqui, tá vendo? Quanto aqui nesses biquinhos, tá vendo? Ó, a gente coloca e aperta. Assim ele vai grudar bem. Ó. Vai fazer bagunça? Vai fazer bagunça. Cozinhar sem fazer bagunça não tem como, infelizmente. Ó. Aí aqui ficou o nosso hot roll empanado, tá? Vou fazer mais um pra vocês verem que não tem segredo. Coloca naquele trigo com a água. Ó. Coloca, envolve ele inteiro. Depois a gente só ergue pra tirar o excesso. Opa! Quem tiver aquelas panelas que já vem com escumadeira, é até mais fácil, tá? Que só mergulhar ele já fica empanadinho. Ó, peguei ele agora, escorri o excesso, coloco na farinha panko. Ou quem estiver utilizando a farinha de rosca. Empana ele bem na lateral. E também vamos empanar bem aqui na parte de cima, tá? Ó, dos dois lados, tá vendo? E aqui agora, pessoal, é só a gente levar pra fritar. Não tem mais nenhum segredo. Ó, tá vendo? Ele já ficou totalmente empanadinho. Vou fazer com todos os meus. E enquanto isso, a gente vai fritando esses que a gente já empanou, tá? Ó, aqui eu já coloquei meu óleo pra aquecer, já coloquei um pouquinho de farelinho da farinha panko pra testar, já tá bem quente. Agora a gente vai colocar o nosso hot roll pra fritar, tá? Aqui, como a minha panela é pequena, eu vou colocar de 2 em 2, tá? Aí eu volto mostrando pra vocês o ponto ideal deles bem fritinho. Ó, pessoal, aqui, se caso eles não ficarem sob imersão, é só vocês virarem pra ele fritar do outro lado, tá? Aí eu vou fazer aqui os meus e volto mostrando pra vocês o resultado deles todos já fritinhos, tá bom? Ó, pessoal, aqui eu já tenho alguns cortadinhos, que depois eu vou montar pra vocês. E esses foram todos os que renderam, tá? Nem eu acreditei que ia render tudo isso com aquela quantidade de salmão que a gente comprou. Aí eu vou mostrar pra vocês depois no final quantos que renderam desse modo, tá vendo? O recheio vocês vão comandar de acordo com vocês. Mas nessa quantidade mais ou menos, vou mostrar pra vocês quanto que rendeu e o quanto que eu gastei, tá? Agora eu vou cortar todos eles e vou montar na barca pra vocês estarem verificando depois do final, tá?
Ó, pessoal, aqui eu cortei alguns dos meus, tá? Aí aqui, pessoal, em cima eu vou finalizar com um pouquinho de creme cheese. Só em alguns, tá? Não precisa ser em todos, porque como eu disse pra vocês, não é todo mundo que gosta. Vou colocar aqui em alguns. Opa! Aqui nos que eu finalizei com creme cheese, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, tá? Só um pouquinho. Porque lembrando que não é todo mundo que gosta. Caso alguém aí não goste, é só não colocar, tá? Aqui o restante, pessoal, eu vou finalizar com o molho tarê, tá? Aqui esse molho eu comprei. E dá um toque todo especial. Ó, eu venho finalizando. Porque ele é um molho meio agridoce, tá? Então combina super bem. E aqui no cantinho, quem quiser pode colocar molho tarê, pode colocar o molho shoyu, não tem problema, tá? Hoje, aqui eu não vou colocar nenhum. Quem quiser também pode colocar maionese, não tem problema. Mas vai do gosto de vocês, tá? Então, pessoal, aqui eu fiz a minha barca com o molho creme cheese e a cebolinha. E aqui eu fiz com o molho tarê, tá? Aí, qualquer coisa, vocês comentam aqui embaixo qual vocês mais gostam. Se é com creme cheese e cebolinha ou se é com molho tarê, tá? Pessoal, olha só que delícia que ficaram os nossos hot rolls, hein? Façam aí na casa de vocês. E depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Qual nota vocês dão para esses hot rolls feitos em casa. Então, curte, comenta e compartilha bastante. Lembrando que sobrou ainda um pouquinho sem cortar, tá? Os nossos aqui, em média, eles vão render uns 120 hot rolls desse tamanho aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, pessoal, desse tamanho aqui, ó, eles vão render cerca de 120 hot rolls desse daqui, tá? Aí, vocês podem fazer tanto esses aqui com a cebolinha, tanto com o molho tarê, tá? Ó, lembrando que vai ficar uma delícia. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui pra comentar o que vocês acharam, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!